Se existe no Capão do Leão um local realmente assim de muita importância histórica, é essa nossa estação central aqui, ferroviária, da linha do trem, que hoje é a Casa de Cultura Jornalista Hipólito José da Costa. É um local de muito significado para a história e para a memória do Capão do Leão, onde aconteceu muita coisa e onde também existem muitas histórias assim envolvendo. Esse prédio, além de ter mais de 130 anos, já rumando aos seus 140 anos em 2024, era o principal centro nervoso da Vila do Capão do Leão lá no final do século XIX, início do século XX. Por aqui passaram a Princesa Isabel, Conde D'Eu, poetas brasileiros como Olavo Bilac, presidentes da República como Getúlio Vargas e Hermes da Fonseca, fora inúmeros governadores do estado como Borges de Medeiros, Flores da Cunha, Carlos Barbosa, senadores, deputados estaduais, deputados federais e um sem número, uma infinidade de pessoas que tiveram importância na história política do estado e do país que estiveram por aqui. A estação central do Capão do Leão, ela também tem seu nome na história relacionado a guerras e revoluções. A estação ela foi trincheira na Revolução Federalista de 1893 e foi trincheira também na Revolução de 1923. A federalista que opôs Pica-Paus e Maragatos e a de 23 que opôs Chimangos e Maragatos. E justamente relacionada à Revolução de 1923 nós vamos ter um fato muito curioso aqui no Capão do Leão, que é um assassinato que envolve degola, envolvendo um bandoleiro maragato que esteve por aqui. É a história do Ramos, o matador do Arroio São Tomé. Para que a gente possa entender o contexto em que se insere esse Ramos, a gente precisa compreender também o que vem a ser a Revolução de 1923. A Revolução de 23 ela envolve, no caso, uma disputa pelo poder político no Rio Grande do Sul entre o partido que estava no poder, que era o Partido Republicano Rio-Grandense, liderado pelo Borges de Medeiros, o governador do estado, e o partido da oposição, o Partido Libertador, que era comandado pelo Assis Brasil. O Borges de Medeiros estava indo para o seu 4º mandato consecutivo e seu 5º mandato na história como governador do Rio Grande do Sul. Só que como é que ele conseguia isso? Através de fraude, né? Manipulação eleitoral, manipulação dos resultados das eleições. E nas eleições de 22, o Partido Libertador do Assis Brasil não aceitou isso. E aí eles foram para as armas. Então essa vai ser a raiz da Revolução de 1923, que vai marcar o estado no biênio de 23 e 1924. Nós vamos ter ainda na Revolução de 23 e 24 a característica da degola como método de execução, que se consagrou na Revolução Federalista de 1893. Mas ela ainda vai estar presente na de 23, então vai ter muita gente envolvida dos dois lados, tanto dos maragatos do Partido Libertador quanto dos chimangos do Partido Republicano, que vão ser especialistas nessa arte de matar. Ramos, ou José Ramos, ele era maragato, era a secla do Partido Libertador do Assis Brasil. Tá? Participou dos combates, participou ao lado dos maragatos e era muito identificado politicamente com o ideal maragato. Ao que se sabe, ele era procedente de Piratini e se estabeleceu aqui no Capão do Leão. Eu não sei dizer com certeza se antes ou depois da Revolução de 23. Ele era amaziado, amancebado com uma
mulher que prestava serviço em casa de família como faxineira, o nome era Alta, e que morava no pé do cerro. Agora qual cerro, qual que é, não se tem certeza, só se tem essa denominação, morava no pé do cerro. E o José Ramos tinha como profissão cegueiro. Cegueiro é quem faz carroça, faito, carro de campanha. Esse Ramos, ao que parece, ele era um homem violento, um homem que, digamos, resolvia os seus problemas na ponta da adaga, né? Até mesmo por ter participado da Revolução de 23, mas não era, assim, ladrão, não era objetário, ele não praticava outros crimes. O problema dele consistia justamente na questão dele ser violento na hora de resolver as discussões dele, principalmente as chamadas discussões políticas. Junto a ele, havia um outro também que participou da Revolução de 23, que tinha por apelido Lacaio, tá? Cujo nome era Arcângelo Lopes Penedo. Na vila do Capão Leão, já durante a década de 20, os dois não eram vistos com muitos bons olhos, tá? Eles eram considerados de pouca confiança, pouco dignos de confiança, mas talvez muito mais por essa questão do caráter violento que ambos tinham. Em 1926, os dois já tinham se envolvido num caso muito nebuloso, que envolveu o assassinato de um trabalhador das pedreiras, cujo nome era Calvino da Rocha. A princípio foi por altercação política, alguma coisa assim. O fato é que o processo não andou porque se dizia, na época, que o Ramos ele tinha muita ligação política, né? Havia muita gente importante na região que defendia ele, justamente talvez por serviços prestados aos maragatos. Mas já tem o envolvimento desses dois aí, do Ramos e do Lacaio, em 1926, no assassinato do Calvino da Rocha. O crime que vai tornar o Ramos célebre e ficar conhecido como matador do Arroio São Tomé vai acontecer em 1927. Ele vai ser acusado da morte de 3 comerciantes de gado aqui na região, mais particularmente ali no Teodósio. Isso teria sido em função de uma altercação política, de uma rivalidade que ele tinha com um desses comerciantes, que já vinha de muito tempo mesmo. Esses 3 homens que foram assassinados pelo Ramos, com a ajuda do seu companheiro Lacaio, foram Francisco Pio Regueira, José Francisco da Silva e Laureano Garcês. Eles eram comerciantes de gado vacum. No dia 6 de agosto de 1927, eles se encontraram no antigo armazém do Sr. Moreira, que era referencial no Capão do Leão, na Vila do Capão do Leão, e tiveram uma discussão durante a tarde, envolvendo política, envolvendo chimangos e maragatos, envolvendo bode de medeiros. Esse Francisco Pio Regueira, que era conhecido como Chico Chimango, já era a rivalidade antiga do Ramos. Então os dois já não se cruzavam muito bem há muito tempo. Naquela noite do dia 6 de agosto de 1927, esses 3 comerciantes, eles não eram daqui, eles pernoitaram no Teodósio, na chácara do seu João Trindade, num galpão. Talvez fosse levar uma ponta de gado, alguma coisa assim. Mas o fato é que durante a noite o Ramos e o Lacaio vão lá e atacam os dois. A princípio o Ramos só queria dar cabo da vida do Chico Chimango, do Francisco Pio Regueira, mas acaba havendo uma briga, uma luta entre eles ali pela sobrevivência, e os 3 acabam mortos. E aí em seguida vem o detalhe macabro desse crime. Como o Ramos e o Lacaio não poderiam deixar os corpos no galpão à noite, né, porque seriam descobertos, eles deram um jeito de sumir com os corpos. E como é que eles fizeram isso? Eles amarraram os corpos, lembrando que os 3 foram degolados, isso é uma marca que vai ter nesse crime, os 3 são degolados, tá? Inclusive parece que um deles, na verdade, vai morrer com uma facada no bucho, mas mesmo assim o Ramos faz questão de degolar ele, porque era uma marca dos maragatos, né? A degola.
Pois bem, mas como eu estava dizendo, os 3 são amarrados. Nas suas amarras são colocadas pesos, pedras, né? E eles são levados durante a madrugada do dia 6 para o dia 7 de agosto de 1927 para serem desovados no Arroio Santo Tomé, na região do Teodósio, tá? E aí, logo em seguida, esses 3 são dados como desaparecidos. Não se sabia nada, então, do que aconteceu, tá? Até se cogitou, na verdade, que os 3 pudessem estar dando um calote, um golpe em alguém aí, e teriam desaparecido misteriosamente. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Francisco Pio Regueira, José Inácio da Silva e Laureano Garcês foram assassinados pelo José Ramos e pelo seu comparsa, que era o Lacaio. Não se fazem buscas logo em seguida, porque existe esse boato, essa fama que os 3 pudessem estar envolvidos em algum tipo de calote, algum tipo de golpe, e teriam, na verdade, se escafedido, né? Durante a madrugada, talvez para não pagar alguma coisa desse tipo, dessa espécie. O mês de agosto a gente sabe que no sul ele é muito chuvoso, né? Muito, muito chuvoso. Os dias passam naquele mês de agosto. O crime aconteceu do dia 6 para o dia 7 de agosto de 1927. E no dia 12 e 13 de agosto de 27 vai ocorrer um grande temporal aqui no Capão do Leão, mas que vai causar uma cheia dos arroios. Os arroios vão ficar cheios, tá? Então vai ter uma torrente, uma enxurrada muito forte, devido ao excesso de chuva desses 2 dias. E aí que a verdade vai vir à tona. O tempo então se firmou, tá? E no dia 15 de agosto, na manhã do dia 15 de agosto, na chácara do senhor Cristóvão Pérez, que eu acredito que ficava ali nas imediações da onde hoje é a escola Darcy Ribeiro, o arroio cruza no fundo da chácara. Aliás, como todas aquelas chácaras ali da parte do Teodósio, o arroio Santo Tomé ele cruza no fundo da chácara. E aí tem umas crianças brincando no fundo da chácara do Cristóvão Pérez e elas avistam um corpo e ficam apavoradas e vão falar pro dono da chácara que tinham visto aquilo. O seu Cristóvão Pérez vai verificar o que era e ele acha um corpo com marca de degola que era do Francisco Pio Regueira. E justamente nessas características, com amarras e com pedras que a ideia era colocar no fundo do arroio, né? Mas choveu tanto entre os dias 12 e 13 de agosto que a enxurrada ela trouxe muito material para a margem, muita coisa que estava escondida, digamos assim, no arroio, trouxe para a margem. A comoção gerada pelo encontro, pela descoberta do cadáver do Francisco Pio Regueira, o Chico Chimango, ela vai ser tanta que a população ali da região do Teodósio, das chácaras, a própria Vila do Capão do Leão vai associar que, olha, o que aconteceu com ele aconteceu com os outros 2, tá? Isso já passado, digamos assim, 9 dias depois do desaparecimento dos 3, né? E essa comoção ela gera uma espécie de busca. Eles se reúnem, começam a fazer um mutirão, se consegue barcos, no sentido de tentar achar os outros 2, tá? Nem sequer foi cogitado que os outros 2 pudessem ter matado o Francisco Pio Regueira. Na verdade, eles atribuem, a própria população da época atribui que aquilo ali foi obra de um, tá? Ou de uns, de vários, mas que não eram, os 3 não teriam se traído. Começa uma busca pelo Arroio Santo Tomé, de barco, e aí no dia 17 de agosto, na região conhecida como Cotovelo, do Arroio Santo Tomé, que eu não sei onde é, que denominação antiga é essa, foi encontrado o corpo do José Inácio, com as mesmas características, amarras no corpo, pedras e sacos de areia para levar ao fundo, acabou não dando certo, né? Se rompeu, ou talvez pela enxurrada trouxe para a margem, e a degola no pescoço. Um dia depois é achado também, numa margem do Arroio São Tomé, o corpo do Laureano Garcês, tá? A polícia da época, nesse sentido, ela foi muito lenta.
Os corpos acabaram sendo encontrados muito mais em função da mobilização dos populares, porque a polícia mesmo não sabia o que estava acontecendo até então. Depois de todas as diligências tomadas, foi somente no dia 29 de agosto de 1927 que a polícia local ela vai averiguar a possibilidade de que o Ramos e o Lacaio estivessem envolvidos nesse assassinato dos três. Bom, dois policiais vão até a casa do Lacaio, do Arcângelo Lopes Penedo, que morava próximo à estação ferroviária. Só que o Lacaio ele comete um erro. Ele praticamente faz uma confissão de culpa, né? Porque a princípio eles só iam chamar o Lacaio para interrogatório. E no momento que ele vê os dois policiais na frente de casa, que era um casebre, era um rancho que ele morava, ele corre desesperado para os fundos com a intenção de fugir. Não dá certo, ele é capturado e ali fica muito evidente que a coisa era muito suspeita, né? Se tu não deve nada, para que tu vai fugir da polícia? Ainda mais num caso de tanta repercussão. Se só iam te chamar para um interrogatório. E ali começa a ser desvendado o crime dos três que foram assassinados. Com o Lacaio capturado, levado para o interrogatório, né? Já numa espécie de confissão de culpa, porque a reação dele foi totalmente desastrosa. Ele confessa então tudo o que aconteceu, a participação do Ramos, a participação dele, a intenção do Ramos que era matar somente o Francisco Pilgo Regueira, o Chico Chimando, no qual ele já tinha uma rixa muito antiga. E ele vai ser preso e em seguida condenado, tá? Problema todo. A polícia demorou tanto na época para se chegar ao Lacaio e tentar procurar o Ramos, que deu tempo mais do que suficiente para o José Ramos, o que ficou conhecido como o célebre matador do Arroio São Tomé, né, se escafeder. Então ele some, a polícia não tem notícia dele, é feito algumas diligências, mas não se encontra ele. Logo em seguida ele vai ser avistado, se descobre que ele anda lá pelo Passo das Pedras. Vai uma patrulha policial tentar intimar ele, ocorre um tiroteio. Nesse tiroteio vai ser alvejado o soldado Amadeu Porcíncula, mas não conseguem capturar ele, tá? Resultado de tudo, ele conseguiu se escapar, sai incólume, né? Mas fica a história para a posteridade, ou seja, o cara que matou 3 desafetos seus. E esses desafetos tiveram como túmulo provisório o Arroio São Tomé, tá? E com essa característica da degola. O que se sabe sobre o Ramos, o destino, o desfecho dele, é que ele acaba sumindo do Capão do Leão e muito tempo depois vai se encontrar ele muito velho lá no Basílio, no município de Herval, aonde ele morreu lá, já com filhos, netos e bisnetos. Essa é a história então do Ramos, o matador do Arroio São Tomé.